O texto segue falando: quando saíram à água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Mais uma coisa sobrenatural, muito sobrenatural acontece aqui, né? A gente não sabe como foi. Alguns tentam, por exemplo, os teólogos liberais, né? Tentam falar: não, isso daqui foi só uma palavra de expressão. Eu acho que ele saiu andando, né? Depois que ele batizou, ele saiu andando e deixou o eunuco sozinho. Não é o que a palavra diz, eu prefiro crer na palavra, que ele saiu sobrenaturalmente dali. E o versículo 40 fala que Filipe, porém, apareceu em Azoto, que é perto de Gaza, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Esse foi o Filipe. É interessante que depois Filipe vai aparecer uma última vez, ele vai ser citado. Na verdade, vai falar das filhas dele que eram profetisas. Lá em Atos 21:8 vai falar, ele morando já em Cesareia de Filipe, que foi a igreja que acolheu Paulo, né? E Barnabé na época, que foi a igreja que enviou Paulo em missões, tá? Filipe acabou indo para aquela região e Deus usou então um homem. Ele não era apóstolo, ele era um diácono, né? Então estou olhando aqui para os nossos queridos diáconos, né? Mas não era porque ele era diácono, simplesmente porque ele se dispôs nas mãos do Senhor. Amém? Assim como qualquer um de nós. E eu queria então, só para terminar, eu sei que o tempo já vai longe, alegria e fidelidade no dia a dia da missão, queria trazer alguns pontos. Olhando para vocês hoje aqui, eu vou pular esse daqui primeiro, porque você já creu no Senhor. Será? Eu vou deixar aqui. Você crê no Senhor Jesus como que é o Filho de Deus? Se sim, você já invocou o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, pessoal? Você quer dar esse passo de alegria? Amém? É urgente. É urgente. Jesus vai voltar. Como ele vai te encontrar? No caminho. Mas para aqueles que já deram esse passo, eu queria só trazer mais 3 pontos aqui. Levar a luz do Evangelho ao máximo de pessoas é muito importante. É urgente. É urgente. Deus poderia usar seus anjos ou o seu Espírito para isso, mas decidiu delegar sua missão para nós. Você percebe isso? Nessa própria historinha, a gente vê Deus usando o anjo, a gente vê Deus usando o Espírito. Ele não podia ter feito o anjo aparecer para o eunuco? Para o eunuco pregar? Para o eunuco explicar? Perdão, para o anjo explicar? Ele não poderia ter posto um convencimento através do Espírito Santo no coração do eunuco? Mas esse não é o plano que Deus desenhou. O plano que Deus desenhou é que um de nós, como Filipe, fosse lá. Então, queridos, pus um ponto aqui. Como você tem encarado essa missão? Com obediência e alegria, que é o fruto do Espírito, ou com medo e desinteresse? Aquelas pessoas da sua família que ainda não aceitaram, você tem chorado por elas? Você tem orado por elas? O Senhor está colocando no seu coração alguns nomes para você começar a orar a partir de hoje, ou pelo menos reforçar a sua oração, que talvez já tenha anos. O terceiro ponto: o quanto as pessoas ao seu redor sabem da sua fé e de que podem contar com você para ajudá-las em momentos de angústia. Aquela brincadeirinha que eu fiz com o Cachá, né? Mas de repente a gente pode participar de grupo que ninguém sabe nem que você é crente. Como é que você vai ajudar as pessoas? Primeiro você vai ter que mostrar a sua identidade, você vai ter que, né? Não é melhor os caras saberem quem você é? Saber que você demonstra na prática a tua fé? Para que na hora do sufoco eles possam te procurar, sem precisar você ter que apresentar suas credenciais? Fica aí para você pensar.
Penúltimo ponto aqui. Você se sente alegre em obedecer e alinhar-se aos projetos do Senhor, mesmo quando não compreende totalmente os propósitos dele? Talvez esse seja um grande desafio para mim e para você. Orar por uma pessoa lá que a pessoa é a negação de tudo que você crê. Talvez não como fé, como, os teus valores, aquilo que você acha que é legal numa pessoa, e a pessoa é o avesso. E Deus começa a colocar aquele bichinho atrás da tua orelha, olha, ora pelo fulano, fala com fulano, ou com a ciclana. Cicrana? Então, tudo bem. Então, esse é o trabalho que o Senhor espera de nós, como luzes na cidade. E último ponto, eu deixo essa pergunta para você aqui. Que aspecto do fruto do Espírito você mais precisa hoje? Fecha os olhos.